Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Tenho feito boletins da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Hoje eu vou fazer da Série C. Semana passada também fiz. Vamos passar aí sobre os 20 times que disputarão a Série C. A Série C vai ser aquela coisa de turno único, 19 rodadas. Ao término delas, você vai ter os 8 primeiros colocados classificados para os quadrangulares da segunda fase e os 4 últimos sendo rebaixados para a Série D. Não muda do que vem sendo disputado nos últimos anos. O que a gente pode falar é o seguinte: muitos times estão brigando por título nos estaduais, outros já estão eliminados, disputaram Copa Verde, finalista da Copa Verde, Copa do Brasil, enfim, tem muita informação, muitas contratações e muitas dispensas. Vamos passar pelos 20 e antes de mais nada eu quero pedir para vocês acessar o canal do Luiz Ademar aqui, pedir a sua inscrição, faça a sua inscrição. Ative o sininho, principalmente dê seu like, dê sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, vou fazer em ordem alfabética, como eu faço sempre, para ficar um pouco mais fácil. E aí a gente vai passando também pelos treinadores, né? Tem muito time que trocou de treinador, outros ainda não. Enfim, vamos lá. Vamos falar pelo alto, que começou a temporada com o Fernando Tonet de treinador e agora o Gerson Testoni está por lá. Pois bem, o Altos, lá do Piauí, ele é semifinalista do Campeonato Piauiense. Jogou ontem, eu estou gravando o vídeo quinta-feira, 30 de março. Ele jogou ontem, quarta-feira, o jogo de ida em casa, diante do Fluminense do Piauí, e venceu por 1-0. Agora, neste sábado, dia 1º de abril, ele joga com o Fluminense do Piauí na casa do Fluminense. E, evidentemente, pode até empatar para ir para a final. Então é o Altos do Gerson Testoni tentando brigar pelo título do Piauí. Isso é muito legal, né? O volante Valderrama foi contratado, ele retornou, né? Tinha a ideia de jogar na Série C lá na cidade de Floriano, mas não deu certo as reformas e tal. E agora estão tentando ver se um grupo de empresários consegue reformar para definir uma casa, já que em Teresina fica muito deficitário para o time do Altos jogar e tal. Então a Série C ele acaba não tendo rentabilidade e perdendo dinheiro. Então essa situação do Altos, que olha, está na semifinal do Campeonato Piauiense e está preparado para o dia 2 de maio estrear no Campeonato da Série C. Lembrando que é só em maio, ao contrário da Série A e B que começa em abril, a Série C começa dia 2 de maio. Do Altos do Piauí, vamos para o América de Natal. Outro que também está brigando por vaga na final do Campeonato Potiguar. Bom, 3 jogos dos quadrangulares decisivos finais, né, onde os dois vão para a final, ele já venceu os 3 jogos. O jogo com o rival ABC acabou sendo adiado por problema de polícia, de segurança lá na cidade e tal. Hoje, nesta quinta-feira, ele vai jogar em casa com o Potiguar Mossoró e se vencer já está na final. Então essa é a grande situação do América. O América que já não está Copa do Brasil, Copa Verde, essas coisas, está restrito ao Campeonato Potiguar e essa é a grande luta do técnico Leandro Senna, que continua no América, né? O América que conta muito com os gols do Wallace pernambucano. Ele ficou um tempo parado, era um dos artilheiros do Brasil, né? Mas teve uma lesão muscular séria, está voltando, fez 2 gols na última rodada, enfim, é o América de Natal se preparando para a Série C. Isso é muito importante, o América vem forte, hein? De Natal, vamos para Aparecida de Goiânia, Aparecidense. Aparecidense continua com o técnico Moacir Júnior, desde a temporada passada também, que nem o Leandro Senna, lá no América de Natal. Bom, Aparecidense brilhou, foi às semifinais do Campeonato Goiano e parou no Atlético Goianiense, normal. Parou no Atlético Goianiense, um time forte. O técnico, o Moacir Júnior, entendeu que a campanha foi muito boa, gostou da força do elenco, né? O tanto que o volante Renato, que brilhou contra o Atlético Goianiense, foi negociado com o Atlético Goianiense. Vai jogar a Série B pelo Atlético Goianiense. Agora o Moacir Júnior, junto com a diretoria, está estudando aí alguns reforços para o time que só vai entrar em campo agora no dia 2 de maio contra o Paysandu, fora de casa, hein? Lá em Belém. Então até lá vai treinar e vai ver se conta com alguns reforços a Aparecidense. Do Aparecidense, vamos para o Amazonas. O Amazonas, que também está brigando para ir para a final do campeonato lá da Amazônia. Por quê? Ele foi jogar o primeiro jogo na casa do Nacional e venceu por 1-0. Agora, sábado agora, ele pode até empatar jogando em casa com o Nacional, que ele é finalista.
ele vai para a final. O Amazonas que continua com o Rafael Lacerda, hein? Aliás, o Rafael Lacerda completou um ano no cargo. Olha que para o futebol brasileiro é sensacional, né? Quase isso não acontece. Mas o time vai indo bem, deve ser finalista do campeonato lá do Amazonas, né? E por enquanto vai tudo tranquilo. 10 jogos de invencibilidade no Barezão, enfim, também só tem o campeonato da Amazônia, do Amazonas, para ele pensar. Depois é só lá em maio. E na outra semifinal, Princesa de Solimões e Manauara estão brigando aí para ver quem é finalista também. Então vamos lá, esse é o Amazonas do técnico Rafael Lacerda. Do Amazonas vamos para a crise do Botafogo da Paraíba. O Belo, gente do céu, foi eliminado de tudo, né? Copa do Nordeste, enfim, tudo que ele disputou, Copa do Brasil. E com essa situação complicada, o que acontece? Moisés Eggert começou a temporada como técnico, Francisco Diá foi contratado e agora chegou o Leston Júnior. Mais uma vez, hein? Mais uma vez o Leston Júnior vai tentar driblar essa crise do Belo, né? Situação complicada, principalmente porque no Paraibano venceu 1-0 o Souza em casa e poderia ser finalista. O Souza lá em Souza, na Paraíba, meteu 5-1. Mas 5-1 no Belo, humilhou, se classificou e tirou o Belo de tudo. 3 eliminações em marcha, hein? Time complicado. Bom, evidentemente chegou o técnico Leston Júnior, o Alexandre Cavalcante, presidente, renunciou, você vê que é crise, né? E agora vai começar a contratar. O Anderson, atacante do Vila Nova, tá chegando. O zagueiro Carlos Alexandre, também do Vila Nova. E aí o Leston Júnior agora vai analisar o elenco e vai correr atrás de reforços e precisa, hein? Precisa para não fazer feio na Série C do Campeonato Brasileiro. 3 treinadores em 3 meses do ano, a coisa é complicada, né? E 3 eliminações também. Do Belo pro Brusque, finalista do Campeonato Catarinense. Sensacional, hein? Olha, o Brusque, que caiu ano passado da B para C, nesse ano com o Luizinho Lopes se acertou, tá equilibradinho, né? Foi eliminado na Copa do Brasil pelo CSA. Dá pra gente encarar com naturalidade, né? São 2 equipes da Série C, 2 equipes aí que estavam correndo atrás da terceira vaga, mas foi eliminado pelo CSA. Mas contra o Barra, ele venceu na cidade de Barra por 2-1 e depois venceu em casa por 3-1, virou finalista do Campeonato Catarinense, o Brusque, hein? Que está contando agora com o Guilherme Queiroz. Lembra que o Guilherme Queiroz teve uma convulsão, um problema tudo sério? Acabou sendo afastado, fez o tratamento tudo direitinho, já está legal, já está à disposição, já está pronto para brigar por mais um título catarinense com a camisa do Brusque. Do Brusque vamos para o Confiança, outro que também está brigando para ir para a final do Campeonato Sergipano, né? Ele está na semifinal contra o Lagarto. Primeiro jogo agora sábado vai ser no Barretão, na casa do Lagarto. E aí depois no dia 9 de abril ele joga em casa contra o Lagarto para ver quem vai ser o finalista. Na outra semifinal, Itabaiana e Sergipe. Então vamos ver quem é o finalista. O Confiança continua com o trabalho do Vinícius Eutrópio, muito bem feito, aliás, né? E olha, o Pedro Oliveira, que depois de uma cirurgia no joelho, 7 meses afastado, tá voltando. E o Adrian, zagueiro, que jogou o Campeonato Carioca pelo Bangu, fez uma boa temporada pelo Bangu, foi reintegrado também para tentar brigar pelo título de Sergipe. Do Confiança vamos para o CSA. O CSA que viveu situações complicadas, hein? É verdade que na Copa do Brasil ele se classificou e vai jogar com o Inter. 2 jogos, hein? O primeiro vai ser em Porto Alegre, o segundo no Rei Pelé. Mas classificou para a terceira fase. É o que restou antes da Série C. Porque o CSA, que começou com o Adriano Rodrigues, que nem que chegou a assumir, porque a nova diretoria tirou, veio o Roberto Fonseca, que foi demitido em fevereiro, e agora o Vinícius Bergantin, que fez um belo trabalho aqui no Santo André, no futebol paulista, assumiu lá. Saiu da Copa da Lagoas, né? Saiu do Campeonato Alagoano, então sobrou a Copa do Brasil, que até tem uma graninha, né? Isso é importante. E agora, com a chegada do Vinícius Bergantin, ele foi fazendo um processo de reformulação no elenco, né? O que acontece? Ele saiu ele venceu o Brusque e impediu uma crise maior ao classificar na Copa do Brasil. Vai jogar com o Inter agora, tarefa difícil. Xandão, Thales e Rodriguinho foram dispensados. Você vê como está a situação, né? O CSA tem interesse no goleiro da Portuguesa, o Tomazella, muito bom goleiro. Estão negociando, tem interesse.
E essa reformulação aí, evidentemente, vai passar por muitos jogadores, né? O atacante Giancarlo já rescindiu, o goleiro Eduardo e o zagueiro Douglas também, enfim, muitos jogadores saindo e provavelmente muitos vão chegar também. Vai estrear só dia 2 de maio contra o Confiança lá no Rei Pelé, lá em Maceió. Esse é o CSA. No CSA para o Figueirense também em crise, mandou o Cristóvão Borges embora quando foi eliminado pelo Ercílio. Na verdade, na primeira partida contra o Ercílio, nas quartas, já mandou embora o Cristóvão, depois foi eliminado mesmo o Figueirense. Ainda não tem treinador, mas existe uma negociação com o Alan Al, acho que muito bom treinador. Então está com uma negociação. O diretor de futebol, o Abel Ribeiro, também foi demitido. Enfim, aquela crise terrível. O atacante Andrew, uma das grandes promessas do time, tem proposta da Chapecoense, pode sair. E agora, claro, vamos esperar um novo treinador aí para começar a contratar o Figueirense, que vai jogar a Série C, tentando salvar seu ano, né? Salvar 100 anos, seu ano, porque a situação foi complicada, tanto que o Vinícius Bergantin chegou para tentar colocar ordem na casa. Do Figueirense por Floresta, Floresta do Ceará, só que o Floresta está na segunda divisão cearense. Mas na segunda divisão cearense, ele está no quadrangular decisivo, onde 2 times vão subir. Então começa agora, nesse final de semana, né, no domingo, ele vai jogar fora de casa, e aí ele já vai começar a correr atrás aí da luta pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Cearense. Né? Tá ali naquela reta final, entre os 4 times, ele já está no quadrangular, eliminou Pacatuba e agora vai brigar para subir. É esse o Floresta do Raimundo Wagner, que aliás foi técnico também do time na Copinha, aqui na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A novidade, hoje contratou o atacante Wendel Alex do Comercial. Comercial que foi nas quartas de final aqui do Campeonato Paulista da Série A2, segunda divisão. Dos 13 gols do Comercial, o Wendel Alex fez 8, hein? Até por isso ele vai chegar com grande expectativa. O Verdão da Vila, que é o apelido do Floresta, vai estrear no dia 2 de maio contra o São José, lá em Porto Alegre, contra o Zequinha, na Série C, hein? Vamos da Série C agora com o Ipiranga de Erechim, que fez um campeonato gaúcho brilhante. Ele é o atual vice-campeão gaúcho. Foi para as semifinais, ganhou do Grêmio por 2-1 em casa, perdeu do Grêmio por 2-1 fora e nos pênaltis o Grêmio acabou indo para a final. Mas um trabalho brilhante do Ipiranga, o Ipiranga que é comandado pelo Luizinho Vieira. Então, olha, maravilhoso. Na Copa do Brasil eliminou o Bragantino também. Então você vê que o Ipiranga agora vai jogar com o Botafogo do Rio na terceira fase da Copa do Brasil. Trabalho brilhante, ano espetacular, como disse bem o Luizinho Vieira, e o time agora está começando a correr atrás de reforços. O zagueiro Heitor, que estava no Pouso Alegre, foi contratado. O atacante Rubens, do São José, ali de Porto Alegre, foi contratado também. O zagueiro Patrick Borges saiu, o zagueiro Heitor, que eu falei para vocês do Pouso Alegre, chegou, e o lateral direito Gedeilson, que se destacou no Gaúcho, ele foi para o ABC. Então esse é o Ipiranga se preparando para a Série C. Vamos para o Manaus também que um princípio de crise no Manaus, né? O Manaus teve o Paulo Henrique até fevereiro, seu treinador, depois chegou o Igor Magalhães e mesmo assim não conseguiu se classificar para as fases decisivas, né? Parou para o Nacional de Manaus nas quartas de final do campeonato lá do Amazonas. E aí agora, claro, quando você tem uma situação complicada, você começa a fazer limpeza no elenco. Volante Cadu, zagueiro Flank, atacante Wilson, todos saíram. Aí o lateral esquerdo Felipe Vasconcelos também. E aí o Igor Magalhães está correndo atrás de reforços. O artilheiro Renan, hein? Que estava no Joinville, jogou aqui no Botafogo de Ribeirão Preto, na Ferroviária, foi contratado. Boa contratação, faz muitos gols. O lateral esquerdo Dieison, do Camboriú, também chegou. O time vai atrás de reforços, estreia dia 2 de maio contra o Náutico, lá em Manaus. Esse é o Manaus agora do Igor Magalhães. Do Manaus vamos para o Náutico que continua, né, fazendo um belo trabalho lá com o Dado Cavalcante.
A briga do Náutico agora é para ficar entre os 2 primeiros colocados do Campeonato Pernambucano e se classificar direto para as semifinais. Hoje ele é terceiro, falta a última rodada, né? Ele vai jogar com o Petrolina e o Retrô, que está na frente, vai jogar com o Ibis fora de casa. Se ele for segundo, ele já vai direto para as semifinais. Se ele for terceiro, ele tem aquela confusãozinha ali, tudo do terceiro ao sexto, que vão brigar para também ir para as semifinais. Mas de qualquer maneira vai avançar para a próxima fase do Campeonato Pernambucano. Na Copa do Brasil, o sorteio deu Cruzeiro, vai enfrentar o Cruzeiro em jogos de ida e volta, e evidentemente agora o técnico Dado Cavalcante está dando uma olhada no elenco. Mas já chegou um reforço, o lateral esquerdo Renan Siqueira veio do Brasil, lá de Pelotas, já é o primeiro contratado, e na Copa do Nordeste foi eliminado, parou no ABC, e aí agora tem Copa do Brasil, Pernambucano até chegar à Série C. Vamos para o Operário de Ponta Grossa do Paraná, que também caiu nas semifinais do Campeonato Paranaense para o Cascavel. O Cascavel finalista com o Atlético Paranaense. Mas fez boa campanha, a reformulação depois de cair da B para C o ano passado foi maravilhosa, porque o time foi para as semifinais do Paranaense, o Vinícius Mingotti foi o vice-artilheiro com 7 gols, e o Operário, que nessa reformulação trouxe o Rafael Guanais, parece que nem vai precisar de tantos reforços assim, o time está se portando bem. O zagueiro Paulo Sérgio, que tem, junto com vários jogadores, foi denunciado por um suposto esquema de manipulação de resultado e tal, não foi afastado. Todos os times estão afastando. O Operário falou que não, ele prefere aguardar o desenrolar para depois ver o que faz. De qualquer maneira, o time vai treinar agora para o dia 2 de maio, vai enfrentar o Botafogo lá em João Pessoa, na Paraíba, na sua estreia na Série C. Do Operário, vamos falar de Paysandu e Remo, já vou falar dos dois porque ontem os dois jogaram na semifinal da Copa Verde. Primeiro jogo, no jogo de ida, o Remo havia vencido por 1-0. Ontem o Paysandu devolveu, foi 2-1. Fomos para os pênaltis e aí, nos pênaltis, o Paysandu ganhou por 4-2 e foi para a final. O Paysandu, que é o atual campeão da Copa Verde, o Paysandu que foi para mais, já é a 7ª final do Paysandu, e olha, teve o gostinho de eliminar o rival, né? O Paysandu que continua com o Márcio Fernandes lá como treinador, então agora vai brigar com o Goiás para ver quem vai ser o campeão da Copa Verde. Maravilha, né? No Campeonato Paraense também já está definido, quartas de final. Pode ser que vai ter jogo esse final de semana, eles estavam decidindo ainda, mas de qualquer maneira, o Paysandu vai pegar o Tunaluso. Primeiro jogo na casa do Tunaluso, segundo jogo na sua casa, nas quartas de final por briga nas semifinais. Então, esta quinta-feira, inclusive anunciou a contratação do atacante Luiz Felipe, que estava no Botafogo do Rio, mas ele é do Atlético Goianiense. Então você vê o zagueiro Rodolfo Filemon, acho que é Filemon. Ele veio do Santo André, também foi contratado. O goleiro Vitor Souza foi para o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto. E mesmo na final, pensando também em ir para a final do Paraense, o Paysandu vai buscando reforços, vai se acertando para a Série C. E se o Paysandu está em cima, o Marcelo Cabo no Remo ficou... Mas não dá para falar aqui embaixo, né? O time foi semifinalista da Copa Verde. É verdade, ganha a primeira do Paysandu, perde a segunda e perde nos pênaltis, daquela situação, né? Mas o Paysandu está na Copa do Brasil para enfrentar o Fluminense, terceira fase. O Remo também está na Copa do Brasil para enfrentar o Corinthians. Então, Paysandu e Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil, Remo e Corinthians. Você vê. O Remo, assim como o Paysandu, também está nas quartas de final do Campeonato Paraense, vai jogar com o Caeté. E aí, com o Caeté, ele faz o primeiro jogo fora de casa, o segundo em casa, justamente para brigar por vaga na semifinal. E o lateral direito, Lucas Marques, que tinha sido contratado, não passou no exame médico, voltou para o Guarani, foi contratado de novo, passou no exame médico e já é o primeiro reforço, né? O atacante Fabinho prorrogou o contrato, enfim, é um time que vai se acertando também para estrear na Série C do Campeonato Brasileiro. Remo e Paysandu virão fortes nessa Série C. Acredito. Vamos para o Pouso Alegre, pedindo desculpa para toda a comunidade de Pouso Alegre, torcedores. No último vídeo que eu fiz, acho que há uma semana, no máximo uns 10 dias, vocês vão lá, esqueci do Pouso Alegre. Perdão, peço perdão a vocês. O técnico Eugênio Souza saiu. O Roger, que fez com o Atlético um trabalho brilhante, parando nas semifinais do Campeonato Mineiro, foi contratado. O Roger é aquele atacante, Ponte Preta, Palmeiras, São Paulo, passou, fazia muitos gols,
na carreira de treinador, foi bem na Inter de Limeira, agora no Atlético, e agora ele foi contratado para comandar o Pouso Alegre, hein? Ele vai ser o treinador. Volante mineiro, 36 anos, anunciou aposentadoria. O zagueiro João Viale chegou. O zagueiro Heitor foi para o Ipiranga de Erechim, também vai disputar a Série C. E olha, no troféu Inconfidência no Mineiro foi eliminado, tá fora. Então agora ele se prepara para o dia 2 de maio estrear na Série C contra o Volta Redonda, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, certo? Vamos para o São Bernardo que se classificou aqui no Campeonato Paulista nas quartas de final, foi eliminado pelo Palmeiras, mas ele foi disputar aí a Taça Independência e foi campeão. Chegou à final, 0-0 com o Mirassol, nos pênaltis ganhou do Mirassol. E o São Bernardo, que já anunciou o primeiro reforço, o volante Lucas Lima do São Bento. Então o São Bernardo com o Márcio Zanardi também lá, vem fazendo um bom trabalho, ano passado subiu da D para C, vai chegar forte no dia 2 de maio, quando ele enfrenta o Remo em casa, hein, lá em São Bernardo do Campo. Então é isso que tem do São Bernardo, que também vai chegar forte nessa Série C, acredito. Do São Bernardo para o São José, o Zequinha lá de Porto Alegre, bom, o São José ficou em sexto no Gaúcho, não ficou entre os 4, não foi para a fase decisiva, certo? E aí o São José do técnico Thiago Gomes já começou a preparar, né? Lateral Tales do América Mineiro chegou, o meio atacante Caian do São Bento também chegou, e o time está atrás de reforços, se preparando para dia 2 de maio estrear contra o Floresta, lá em Porto Alegre. Então esse é o São José. E vamos finalizar o 20º time com Volta Redonda, né? O único time carioca na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele na Copa do Brasil, ele eliminou o Atlético Goianiense, hein? Então agora ele vai jogar com o Bahia, terceira fase vai ser com o Bahia. Maravilha o trabalho do Rogério Correia, hein? Tinha proposta de outros clubes, renovou, o Rogério Correia vai ficar por lá. E olha, o meia Marcelo que estava no Mirassol chegou, o artilheiro Leleca, artilheiro do Campeonato Carioca, já foi embora para o Fluminense, né? Tinha sido renegociado com o Fluminense, e agora ele também está aí atrás de reforços, principalmente porque os seus principais jogadores, o seu principal artilheiro saiu, o Pedrinho também saiu, o Volta Redonda que vai preparar para o dia 2 de maio estrear em casa contra o Pouso Alegre. É isso que eu tenho por enquanto dos 20 times da Série C, e claro, daqui a uma semana eu volto com as novidades dos 20 clubes, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!